Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da segurança pública e justiça criminal. E para falar sobre este tema, nós temos hoje aqui o Dr. Tiago Anastácio, que é advogado criminalista. Ao lado dele está a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp. E antes de passar a palavra à doutora Raquel, como sempre faço, só informando você que o Dr. Tiago já defendeu causas importantes, como o caso Gil Rugai, o caso do assassinato do Rei dos Armarinhos, o caso do chefe do setor de propina da Odebrecht, que foi preso na Suíça, e agora o doutor Tiago foi contratado para defender um professor titular de Direito Penal da USP contra a professora Janaína Pascoal. E já defendeu também o delegado de polícia Clemente Calvo, trancando o processo dele no Tribunal de Justiça um dia antes que ele sentasse no banco dos réus. E o escritório do doutor Tiago Anastácio defendeu também o senador José Serra no escândalo do metrô de São Paulo. Doutora Raquel, a senhora tem a palavra. É uma grande honra, uma grande satisfação, Dr. Tiago Anastácio, tê-lo aqui no nosso programa para podermos debater questões tão em voga agora na atualidade, principalmente segurança pública e a justiça criminal. Então eu agradeço muito ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. A honra, o prazer são absolutamente meus de estar aqui com vocês, até porque me parece que cada vez mais no Brasil e na situação de Brasil que vivemos, o diálogo entre instituições, entre delegados de polícia, Ministério Público, Judiciário e a advocacia se faz cada vez mais necessário. Exatamente. Precisamos cada dia mais de diálogo, conversa, sem certezas. Precisamos confrontar ideias para chegarmos às boas hipóteses. Até porque está muito bem desenhado, muito bem delimitado cada atribuição constitucional de cada instituição. Então, esse diálogo é necessário para que a justiça mas a justiça possa se dar da melhor forma para a proteção do cidadão, no Estado Democrático de Direito, e para que as instituições também não maculem as suas atribuições de outras instituições, muitas vezes em casos pontuais, usurpando outras atribuições. Então é muito necessário, muito importante, todas as instituições são importantes na justiça criminal e no que tange a segurança pública ela está interligada também com todo esse aparato da justiça criminal. A partir do momento que a justiça criminal ela não está andando em uma forma equilibrada, os reflexos são o que estamos vivenciando agora na atualidade. A segurança pública em caos, caótica. Sem dúvida nenhuma. Nós temos um histórico brasileiro que talvez seja a grande alma dos problemas que nós vivenciamos, não só na justiça criminal como na segurança pública. Por quê? Nós temos ainda uma questão imperial que nos envolve, que nos abarca e que vai atrapalhando o nosso dia a dia. Os poderes da República ainda são poderes que as pessoas entendem como divinos, como poderes que não podem ser contestados. E enquanto, na verdade, nós temos cada vez mais a necessidade de democracia nessas instituições. O povo brasileiro precisa entender de uma vez por todas. O promotor, o juiz, o delegado, o advogado, o defensor público, os procuradores de município, estado, são pessoas que prestaram um concurso, prestaram um juramento e, o mais importante, devem respeito à lei. Não existe mais poder absoluto. E por que eu falo isso? Na gentil introdução que me foi feita, falou-se do caso do delegado Clemente Calvo. O delegado Clemente Calvo é um homem com um currículo de fazer inveja aos xerifes de filmes americanos. É um homem com cursos no FBI, cursos na Alemanha, na Polícia de Fronteira Alemã, que é uma das melhores do mundo, um professor da Academia da Polícia Civil de São Paulo,
que se viu envolto... Uma correção, é um currículo de fazer inveja a todos os operadores do direito, de todos. não só aos que operam com a polícia, que estão inseridos na polícia judiciária. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho um respeito, e eu chamo ele de Clemente porque tornou-se um querido amigo, depois do absurdo que ele sofreu. Clemente foi alvo de um disse-me-disse. Ele era integrante de uma comissão de inteligência integrada no estado de São Paulo, onde participam policiais militares, civis, juízes, Ministério Público. E o Clemente foi acusado de informar ao superior hierárquico dele algo ocorrido em uma reunião. Vejam que absurdo. É como se eu chegasse para você, delegado, e falasse: olha, preciso que você desloque 25 viaturas para uma ação X. Eu não tenho o poder de deslocar. O meu chefe tem. Então eu vou e peço ao meu chefe. Clemente foi preso por pedir as viaturas ao chefe. E depois se soube que o próprio Ministério Público é que, em alguma situação ainda muito a ser investigada, tinha informado que não deveria informar as autoridades, e também o próprio promotor que passou essa informação foi o promotor que testemunhou contra o Clemente e depois o denunciou, violando de forma absoluta o princípio da impessoalidade. E da presunção de inocência. E da presunção de inocência. Então, eu sou advogada, mas sim, todos mas nós fizemos de uma faculdade de direito. A presunção de inocência é de todos. Exatamente. É isso que nós precisamos passar para as pessoas. Não é só de bandido. Todos nós podemos ser vítimas do erro judiciário. Todos nós podemos sofrer uma acusação injusta. Mas pessoas existem em todas as instituições. Embora a maior parte das instituições tenham também, em sua maior parte, bons integrantes. Mas, além de existir o bem e o mal, existe algo que é muito mais grave e que, por isso, precisa cada vez mais ser pensado como evitar, que é a percepção humana. Doutor Tiago, justamente isso que nós gostaríamos de falar. Há uma politização em instituições de Estado. As instituições de Estado, no caso, mesmo a Polícia Judiciária, Ministério Público, o Poder Judiciário, recentemente vimos uma politização, decisões político-jurídicas na Suprema Corte. E o que ocorre? Também há uma pressão também da sociedade, leis midiáticas sendo feitas a todo instante, prisões instantâneas, e prisões ocorrem o tempo todo, há uma superpopulação no sistema carcerário. E essas prisões são prisões não decorrentes de investigações. Aí sim as prisões, respeitando também todo o processo de presunção de inocência, de coleta de provas, que é o trabalho consubstanciado da polícia investigativa. As prisões, em sua maioria, em sua maior parte, são prisões em flagrante. E o que ocorre? Essas prisões em flagrante, muito daqueles que estão encarcerados por prisões provisórias. Então há um sistema de que beneficia-se aqueles que têm condições, sim, de contratar advogados, o sistema de justiça criminal, ele mostra-se muito falho a partir do momento em que sucateia-se uma instituição que deveria ser autônoma, prioriza-se a fomentação de leis midiáticas para acalmar uma sociedade e superlota uma população. Então, erros através de erros que são combatidos com erros. E estamos vivenciando o que estamos vendo hoje, interligado com o sistema de segurança pública, uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro para acalmar a sociedade local, não para matar o problema no cerne. Doutora Raquel, o grande problema, e eu concordo plenamente com a sua observação, é que, e aí eu vou me valer da máxima do nosso grande dramaturgo, Nelson Rodrigues dizia: subdesenvolvimento não se improvisa, é uma obra de séculos. Muito bom. Então o que acontece? Nós temos, primeiro, nós temos a ideia do enxugar o gelo. A justiça criminal não funciona de absolutamente nada, e nem os sistemas de segurança pública vão funcionar jamais se não houver a prevenção ao crime.
Perfeito. E isso é uma ideia já grega. Dizem que era aristotélica. Quem abre uma escola, fecha uma prisão. Então nós temos um problema político-social no Brasil que é enorme. Então, tudo de esperança, tudo de fé. E aí eu volto à questão de acharmos que somos seres sacerdotais religiosos. A população acha isso da gente. A justiça criminal vai resolver. A justiça vai ser feita. Qual justiça que vai ser feita? A justiça vingativa? A justiça do achismo? Ou a justiça que teve uma investigação séria com métodos de primeiro mundo, métodos cada vez mais científicos, com valorização dos métodos de investigação? Vejam o que nós temos hoje no Brasil. O Supremo Tribunal Federal esses dias recebeu um abaixo-assinado de juízes e procuradores federais contra a prisão em segunda instância, sem entrar no mérito da questão. Um abaixo-assinado deve ser enviado ao Congresso Nacional, não ao Judiciário. As vontades políticas devem ser satisfeitas pelo Congresso Nacional e não em forma de pressão do Judiciário. O ministro Luiz Roberto Barroso, que eu respeito profundamente, embora, obviamente, discorde filosoficamente de questões que ele coloca. O ministro Luiz Roberto Barroso, em Oxford, semana passada, afirmou: as instituições brasileiras estão cada vez mais sólidas. Isso não é verdade. As instituições estão em conflito. O Ministério Público quer o poder de investigar, surrupiar isso. Usurpar. Usurpar ou surrupiar, em termos mais claros. Isso que é fundamentalmente da polícia investigativa, da federal ou da civil. E ele quer isso por quê? Porque não confia na polícia civil? E nós sabemos que essa é a verdadeira questão. Eles não confiam na Polícia Federal, eles não confiam na Polícia Civil, e eles, nessa ideia sacerdotal, não admitem ser o primeiro dos filtros contra o erro judiciário. Então, no momento em que a polícia é afastada, e nós estamos vendo problemas sérios entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, sobre quem deve ou não fazer a colaboração premiada, nós estamos vendo o Ministério Público usurpar o que é da polícia, enquanto, na verdade, é saudável que exista uma polícia que investigue, e investigue bem, e que tenha meios e tenha condições de investigar, depois o Ministério Público para filtrar erros ou propositais ou erros de percepção. Você, como delegada, já errou. Eu, como advogado, já errei. E depois o judiciário para receber essa investigação e aprofundá-la, doutor, sob o crivo. Eu preciso encerrar o primeiro bloco, mas eu gostaria que o senhor voltasse nesse pensamento. O assunto está interessante. Muito interessante, eu até vou fazer uma pergunta. Perfeito. Este é o primeiro bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito de segurança pública e justiça criminal. Segundo bloco do programa de hoje, daqui a pouquinho, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos conversando a respeito da segurança pública e justiça criminal. Estamos aqui hoje com o Dr. Tiago Anastácio, que é advogado criminalista. Ao lado dele está conosco a presidente do Sindipesp, a doutora Raquel Kobashi Galinatti. Doutor, eu interrompi o senhor, mas assim, vamos voltar porque estava muito boa a sua linha de raciocínio. Falando da questão do Ministério Público, de cada um fazer o seu. Por favor, eu queria que o senhor continuasse a isso. Eu coloco de forma simples e volto ao raciocínio de forma muito simples. Vocês conhecem, tirando o caso do Clemente, que afetou diretamente a Polícia Civil. A instituição como um todo. Só um parênteses, até de cunho jornalístico. O doutor Clemente foi absolvido ou nem chegou a sentar então? Na verdade, ele não foi nem absolvido. O Tribunal de Justiça afirmou que o processo tinha se iniciado de forma tão ilegal e que os atos dele respeitavam tanto a lei que imediatamente trancou o processo.
E teve alguma punição para o promotor que denunciou o Dr. Clemente ou não? Não teve. E deveria ter? Não Como é que sei, funciona não isso sei, na Justiça não Criminal? sei se deveria ter. Aí é uma questão do Ministério Público que corre interna corporis na corregedoria. Entendi. Me parece que houve alguma coisa, mas eu também não me interessei em saber. Claro. Isso daí é de uma. Meu trabalho com o Clemente foi É feito. mais a curiosidade jornalística mesmo. Meu trabalho era tirá-lo da fogueira. Sim. Né? E Agora, nós veja bem, apagamos né? o fogo. Veja bem, nós tivemos aí ano passado com o Dr. Clemente, né, doutora Raquel, naquele evento, naquela homenagem a ele. Uma comissão de direitos humanos, Irmãos Naves, nos procurou para... Isso, Ótimo você citar isso. Então, não foi... e este caso revoltou todas as polícias judiciárias de todos os estados. Não só a Polícia Judiciária, como uma comissão de direitos humanos, Irmãos Naves, nos procurou para manifestar a indignação, solidariedade e prestar uma homenagem a todo o estrago e dano que foi feito com a carreira e com a vida pessoal do Dr. Clemente Calvo. Mas eu preciso colocar uma coisa. Eu, como jornalista, também acredito que a imprensa deveria... de uma certa forma, ter o máximo de cuidado quando você pega uma informação de um setor. Porque o Ministério Público, para a imprensa, doutor, é ilibado. A imprensa, o que recebe de informação do Ministério Público, eu tenho colegas que fazem grandes reportagens vindas do MP. Então, assim, é muito difícil a imprensa falar, não, isso que eles estão falando não é verdade, é bobagem, mas deveria ter um filtro. A questão, por que isso acontece? Por que o Ministério Público vai procurar um jornalista? E aí vem um outro problema. Ou é o jornalista que vai procurar, mas a gente sabe que os jornalistas têm fontes em todas as carreiras do Poder Judiciário. Delegados, mas advogados. nós conhecíamos, eu lembro do Dr. Clemente, muito antes de acontecer isso. Na época eu trabalhava numa assessoria de imprensa do governo, por sinal. Prestava assessoria para ele. Na Secretaria de Segurança Pública do Secretaria Estado de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E o Dr. Clemente era uma pessoa que nós conhecíamos, uma pessoa ilibada. Quando houve essa questão toda a imprensa, a gente ficou assustado, dizendo, mas peraí, o Dr. Clemente? Ninguém acreditou. Me permita colocar o foco, e aí eu acho, nisso a minha profissão tem uma vantagem. Nós sabemos por último, mas também somos aqueles que devem criticar. Por quê? É o nosso trabalho. Nós somos o contraditório, nós somos a palavra do cidadão contra o mecanismo de Estado. A questão é, se um promotor de justiça e um delegado de polícia também, isso serve para vocês, ele imediatamente fala, achei um culpado. Perfeito. E no meio do caminho, ele volta atrás na sua opinião. Ou pelo menos silenciosamente ele volta atrás. Ele vai dizer isso em público? Eu errei? Quando a doutora Raquel falava da Comissão de Direitos Humanos Irmãos Naves, os Irmãos Naves é muito interessante. É um caso extremamente interessante que aborda os erros sucessivos. E é um caso terrível, né? Mas vejam, no nosso próprio discurso está o erro. Nós lembramos de um caso de 1934 a 37, a 38. E nós nunca mais falamos de erro judiciário no Brasil. Nós não temos um estudo sobre isso. Nós falamos dos Irmãos Naves, mas ninguém aqui vai se lembrar de um caso de repercussão julgado pelo júri em que teve absolvição. Ninguém vai se lembrar. No Brasil inteiro. Isso significa, então, que todos os cidadãos brasileiros que caem nas malhas da justiça eram culpados? Ou seja, nós sabemos que a Polícia Civil e as civis dos estados está sucateada. A Polícia Federal, hoje, é uma instituição muito forte, graças ao trabalho de um advogado, do Márcio Tomás Bastos, no governo Lula. Ele que mudou a configuração de Polícia Federal. A Polícia Civil sucateada. Porém, com déficit também. A Federal está com déficit de mais de 2 mil o déficit também. Como mas, a Polícia perto Civil, da Polícia Civil, a Polícia Federal hoje é um sonho. É um sonho. Quer dizer que nós temos problemas, sucateamento institucional das investigações, o Ministério Público fechado às questões da democracia, embora com profissionais de primeiríssima grandeza. Poderia citar aqui amigos, fraternais amigos, homens estudiosos, sérios, mas uma instituição fechada, quase sacerdotal,
E não se erra no Brasil. Exatamente, por isso que existe a separação. Esse equívoco na politização de instituições de Estado. Cada instituição deve, sim, para uma proteção de uma soberania de um Estado, do Estado democrático de direito, cumprir o seu papel constitucional. E o que ocorre? De forma proposital, o primeiro crivo da legalidade da justiça, que é a polícia judiciária, porque a polícia judiciária, o delegado de polícia, ele não é parte na investigação. Eu busco a verdade possível dos fatos. Nós buscamos a verdade possível dos fatos. Nós não buscamos elementos para subsidiar uma denúncia. Se porventura aquele conjunto probatório embasa uma denúncia, é o resultado de uma investigação. Pode muito bem embasar pode estar certo restabelecer o status quo de inocência, exatamente, daquele que é supostamente o investigado. Então, no caso, de forma propositada, sucateia aquele primeiro filtro da justiça criminal, da legalidade da justiça, que é a polícia judiciária. Em contrapartida, outras instituições aproveitam nesse ensejo para tentar usurpar a função constitucional da polícia judiciária. De forma errada, porque quem investiga sabe investigar, quem denuncia e quem julga, julga. Não, e outra coisa, são filtros. A Polícia Civil, o delegado de polícia que vai presidir o inquérito, a investigação, ou que lavra o flagrante delito, ele vai ter uma primeira opinião. Ele pode deixar de prender num caso de legítima defesa. Com certeza. De atipicidade da conduta. Princípio da insignificância e N casos. Depois vem o Ministério Público, é um outro filtro. Isso deveria proteger o cidadão. O problema é que hoje existe um confronto, Ministério Público Federal e PF, Polícia Civil de São Paulo sucateada por sucessivos governos, e eu não sei porquê, a Polícia Civil é a grande propaganda eleitoral dos governos de São Paulo, é com base na questão de criminalidade que a Polícia Civil investiga, é que se fala de segurança pública em São Paulo. A queda dos homicídios. A queda dos homicídios. Um exemplo, todos sabemos, quantas equipes de perícia existem de madrugada em São Paulo? Exatamente, uma equipe de perícia para a cidade inteira. Uma equipe de perícia para metade da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo. E homicídios não acontecem às 3 da tarde, acontecem nas madrugadas. Só que isso ninguém fala. E são parâmetros de mensurar a segurança ou não de uma sociedade totalmente equivocados. Pois, doutor, ninguém sai de casa temeroso ser vítima de um homicídio. Saímos temerosos ser vítimas de crimes contra o patrimônio, latrocínio. E esses latrocínios não estão medidos como nos índices de crimes contra a vida, porque são crimes patrimoniais. São patrimoniais. Agora, o que nós temos é ausência de debate. Por quê? Porque nós precisamos cada vez mais dialogar. Dá um exemplo. Amanhã tem uma defesa no Tribunal de Justiça. Uma tia deu carona para um sobrinho. A tia estava com drogas no carro, na mala. Ela disse, eu não sei o que tem na mala. O sobrinho está condenado por tráfico. Mas peraí, o sobrinho que pôs a droga na mala dela? Não, ela pegou a mala de um terceiro, ligou para o sobrinho, me leva no lugar tal, o sobrinho levou. Meu Deus. E aí o que acontece? Ela nunca disse que o sobrinho sabia, potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. Você deve saber que vai cometer um ilícito penal. Mas ela mente em algumas questões. Porque ela mentiu, chegou-se à conclusão que o sobrinho estava envolvido. Mas ela não mentiu sobre a participação do sobrinho. Ela mentiu sobre com quem ela pegou a droga. Ela, de fato, é uma traficante. Mas, doutor Tiago, foi uma prisão em flagrante? Foi uma prisão em flagrante. É o que estamos falando. Prisões em flagrantes, prisões feitas a todo instante. Eu vou defender, irmão de uma antiga estagiária minha. Então, foi uma prisão em flagrante que não demandou uma investigação prévia. Não. Que não consubstanciou, que não foi materializada através de um inquérito policial. É do acaso social. A prisão em flagrante é o acaso social. É o acaso da ronda da PM. São prisões instantâneas, momentâneas, de 5 em 5 minutos. Pensemos, qual foi o caso complexo de organização criminosa, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de tráfico de órgãos, ou desse novo direito penal que está chegando, esse direito cibernético, deep web, dark web. Qual foi o caso que a Polícia Civil pôde exercer uma grande investigação e tenha chegado ao ouvido do público?
Não temos. Nós não temos. Por quê? Porque nós não apostamos em investigação de qualidade. Não, nós temos alguns casos, o caso da prevenção do banco, daquele túnel. Sim, do túnel, sim. Temos. Não, mas são polícias em departamentos especializados. Então, o que falta é o investimento, que com pouco, nós ainda somos uma das melhores polícias da América Latina, sucateadas, estamos desmantelados. Nós acabamos de falar. O mundo hoje vai de encontro com a ciência. Sim. Nós temos uma equipe de peritos para a cidade de São Paulo durante a noite. Sim, isso é razoável ou isso é ridículo? Inadmissível. Isso aí é complicado. Isso beira o ridículo. Só na cidade de São Paulo, 11 milhões. E só uma informação com lugares técnica. Quase inacessíveis. O último concurso para perito e para a Polícia Civil foi em 2013. Ainda temos candidatos aprovados para o concurso de perito que não foram nomeados ainda. Ou seja, há uma morosidade não só na abertura de concurso, como na nomeação daqueles que foram aprovados nos concursos. Eu acho, doutora Raquel, vou ser bem claro e bem breve no que eu vou afirmar. Eu acho que a advocacia tem uma parcela de culpa. Quando a advocacia fala para convertidos. Quando eu falo de presunção de inocência para jornalistas, para delegados, para promotores, para juízes, são pessoas cultas, com pessoas com uma formação humana, técnica, em leis, em sociologia e antropologia. A questão é, nós não falamos para o público. A advocacia também tem o seu contingente, a sua responsabilidade nisso. Nós precisamos falar sobre erro judiciário. Uma polícia mal abastecida é uma polícia que vai cometer erros. Doutor, eu gostaria de aproveitar o ensejo, se a doutora Raquel me permite, já convidá-lo para um outro programa. Perfeito. Sobre esse tema, erros judiciários. E aí a gente pontuar questões. Sem dúvida. Esse tema, o público, eu tenho certeza, o público acha extremamente interessante e precisa saber. Ótimo. Tá bom? Doutor Tiago Anastácio, doutora Raquel Kobashi Galinatti, muito obrigado pela presença de vocês hoje no programa. Segurança Pública em Debate de hoje falou sobre segurança pública e justiça criminal. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.